principalmente para quem está querendo comprar o primeiro imóvel. Tudo bem, Gustavo? Boa tarde. Olá, Nubia, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui contigo, prazer estar com o pessoal que está em casa aí. Espero que seja um bate-papo produtivo e principalmente auxilie aí quem está na sua jornada para comprar um imóvel ou fazer um investimento no mercado imobiliário. Com certeza, gente. Eu já vou aproveitar também que eu já estou pensando em comprar, já vou tirar as dúvidas aqui tudo junto com vocês. É isso aí, vamos sair daqui com o teu imóvel garantido. Olha só! Então, Gustavo, eu quero que você falar para a gente quais são os principais passos para quem quer adquirir um imóvel. Legal. Essa pergunta, eu quero iniciar a resposta dela trazendo um número. De acordo com a Associação Brasileira das Incorporadoras, no ano passado, apenas 52% das pessoas que compraram um imóvel tiveram assessoria de um profissional ou um corretor de imóveis. E isso nos preocupa um pouco, né? Porque em qualquer outro segmento, na área jurídica, contábil, na área médica, o primeiro passo é você procurar um especialista. E no Brasil, na nossa região, a gente tem um paradigma ainda de que o imóvel ele pode ser comprado ou o investimento imobiliário realizado com o conhecimento próprio de quem está fazendo a aquisição. E quando você me faz essa pergunta, eu certamente começo respondendo que o primeiro passo é procurar um especialista para te ajudar a fazer o planejamento. Nós sabemos que em muitos casos, aí, quando se trata da compra do primeiro imóvel, talvez é a decisão mais importante daquela pessoa até aquele momento de vida. Envolve anos aí de poupança, de reunir recursos financeiros, envolve uma decisão familiar muitas vezes, envolve esposa, marido, filhos, e a gente não tem a iniciativa de buscar esse profissional para ajudar no planejamento. Então, o primeiro passo é buscar esse profissional que ele vai te ajudar no planejamento, entender a tua necessidade, fazer com que você realmente busque algo que vai encaixar na sua dor ou no seu desejo e assim tornar essa jornada muito mais assertiva. E até para diminuir a dor de cabeça, né, Gustavo? Que às vezes as pessoas vão querer fazer por conta e começa e de repente, nossa, vira um monte de coisa, um monte de papel que tem que ir atrás, vira aquela dor de cabeça, né? Parece uma transação simples, né? Isso é um pouco cultural e histórico, né? Os nossos pais, os nossos avós, se fala muito isso que os maiores fortunas do mundo sempre têm um quesinho, uma participação no mercado imobiliário e os nossos ancestrais, eles faziam essa aquisição sem o auxílio de alguém especializado. Isso acabou migrando um pouco para os dias de hoje, mas nós sabemos que o momento é diferente, que o mercado mudou e quanto mais você estiver munido de informações e assessorado por um profissional do mercado, menos dor de cabeça tu vai ter lá na frente. Com certeza. E sobre o valor da entrada, como que funciona essa questão, que com certeza é uma dúvida assim, que a primeira coisa que as pessoas chegam, né? Exatamente. Quero comprar, mas entrada, não tem entrada, é um absurdo, né? Vinculado ao planejamento, né? Nós entendendo o perfil, o momento, quando vai se dar essa aquisição, esse investimento, a gente parte para um planejamento para direcionar esse valor de entrada. Em regra, uma das modalidades de aquisição do imóvel é o financiamento. Não é a única modalidade, embora seja uma das mais praticadas no Brasil, né? Nós temos outras modalidades aí para aquisição e investimento do imóvel, mas via financiamento, em regra, a entrada fica em aproximadamente 20% do valor da aquisição. Algumas instituições privadas podendo chegar a 10% aí do valor do imóvel em entrada, mas em regra é mais ou menos esse percentual. Claro que, nossa, Gustavo, mas eu não tenho essa entrada, a entrada fica muito acima do que eu estava prevendo. O planejamento ele entra nessa fase de talvez a gente fazer um parcelamento direto com o proprietário, com a construtora do imóvel, de nós tentarmos um outro formato de pagamento para que você possa diminuir esse valor de entrada e dentro de um horizonte ali que fique confortável para o cliente, a gente executar a aquisição do seu imóvel. Com certeza. E falando agora sobre o financiamento, é possível usar o FGTS para comprar o imóvel? Como que funciona essa questão? Isso, ótima pergunta, né? Muitos dos nossos clientes não têm a ciência que você pode usar aquele valor que está parado, esquecido na conta para você fazer a sua aquisição do imóvel. Nós temos casos aí que entre a entrada e utilização do FGTS, os nossos clientes chegam a pagar 30%, 40%, até 50% do valor do imóvel. 15, 20, 25 anos de trabalho, esse fundo de garantia lá parado no banco e a pessoa não sabe que ela pode utilizar para fazer a aquisição do imóvel. Então sim, nós podemos, tanto para fazer a aquisição, quanto para utilizar esse valor para você quitar o seu financiamento caso esse imóvel seja financiado. Inclusive, nós partindo desse planejamento, a gente até coloca isso no papel,
que de tempo em tempo esse nosso cliente ele pode utilizar aquele FGTS que ele acumulou no período e ir quitando o seu financiamento, diminuindo assim a incidência dos juros na aquisição e nos parcelamentos. E a questão do negociar o valor do imóvel, é possível? Como que funciona essa questão? Também partimos da assessoria de alguém especializado, né? O mercado imobiliário, assim como qualquer mercado de capitais e financeiro, ele é composto por ciclos, né? Ciclos econômicos. E a informação que circula muitas vezes é uma informação mais genérica, valor de imóvel anunciado, né? Nossa, mas como os valores praticados estão talvez num cenário que não está tão acessível, aumentou X% nos últimos anos, mas nós profissionais do mercado, nós consideramos algo que nós chamamos valor de negociação e de contrato. E muitas vezes é uma informação que somente os profissionais que estão envolvidos na operação têm para levar para os seus clientes. Então sim, é possível. Nós costumamos falar que depende muito da expectativa de ambas as partes. Nós temos um lado um comprador, um investidor do imóvel e nós temos do outro lado um vendedor, uma construtora. Talvez um momento para aquele vendedor ou para aquela construtora seja um momento em que um desconto, um valor diferenciado vai fazer sentido. E o comprador ele só vai saber dessa informação quando ele estiver assessorado por um especialista. Olha só como que é importante, viu, gente? E a questão dos juros, como que tá? Porque geralmente as pessoas ficam, mas os juros é muito alto, eu não consigo pagar isso. Como que é isso, Gustavo? Legal. Ótima pergunta também, né? Quando nós falamos principalmente de financiamento imobiliário, e voltando ao comentário que eu fiz anteriormente, que a maior parte dos imóveis hoje são via financiamento, realmente causa um medo ali em quem vai fazer essa aquisição, aquele investimento. Mas nós não podemos nos atentar a juro momentâneo. Sabemos que o histórico de juro no Brasil é um histórico próximo à casa de 2 dígitos. Tivemos um cenário agora nos últimos anos devido à pandemia, ao governo querer fomentar a economia de baixa de juros, aonde realmente ficou muito interessante o crédito imobiliário, mas ele não é o principal balizador. Acabamos de falar aí sobre o desconto do imóvel, a negociação, e isso nós conseguimos demonstrar para os nossos clientes. De repente, no momento de compra, onde você consiga uma negociação diferenciada, um valor diferenciado, para talvez uma taxa de juros 0,25, 0,5 acima de uma média de curto prazo, faça sentido para você fazer a aquisição naquele momento. Então, a aquisição e principalmente o investimento do imóvel, ele não é uma foto, ele é um filme. Nós precisamos analisar o momento, mas nós precisamos prever o que vai acontecer daqui 5, 8, 10 anos e talvez a taxa ela não seja o principal fator decisivo. Sabemos que o Brasil, o mundo vive sim ciclos inflacionários, né? E taxa de juros o que é? Vamos frear a economia, entrando um pouco no aspecto mais macroeconômico, né? Então essa sazonalidade, diminui juro, fomenta a economia, joga dinheiro para o mercado, opa, inflação aumentando, freia, aumenta juro, ela sempre vai existir no Brasil. Então, para quem quer fazer um investimento imobiliário e fazer uma aquisição, nunca vai existir um cenário que você fala, opa, vou esperar o juro cair. Claro que sim, na ponta do lápis você paga menos juros, teu poder de compra ele aumenta, mas nós conseguimos desenhar um cenário onde talvez o juro está um pouco mais alto, mas nós te mostramos que sim, você consegue fazer uma aquisição olhando outras vertentes e outros pilares do mercado. Olha só que bacana. E a questão de procurar um imóvel pronto, novo, em obras, como é que é? Porque às vezes até as pessoas ficam, se não comprar um imóvel que está em obra, é mais em conta, é mais barato. Como que é isso, Gustavo? Legal, também depende muito do momento e da expectativa do nosso cliente para aquele imóvel. É um imóvel para investimento? Por tradição, nós sabemos que o imóvel implanta para investimento, a gente tem uma tendência de valorização muito interessante. O imóvel implanta também, nós conseguimos talvez um fluxo de pagamento diferenciado do imóvel pronto, onde talvez você vai ter que dispor de um capital maior, vai ter que entrar com financiamento, um consórcio imobiliário. Então depende da expectativa e de qual é a intenção do nosso cliente. Claro que o imóvel pronto traz essa questão de momento, traz aquela questão de você usufruir, todo mundo gosta, né? Principalmente aí época de final de ano, Natal, festa, quero receber minha família, quero receber os amigos, quero entrar no imóvel, não tem problema, né? Você vai lá, mas o imóvel em planta ele traz essa ótica aí de você poder ter um retorno, um crescimento de patrimônio diferenciado, ter fluxo de pagamento e muitas vezes até customizar esse imóvel. O imóvel ainda está sendo construído, então, talvez tu queira mudar o piso, tu queira fazer uma abertura diferente, ele te permite isso, né? Então a gente vem em prol da necessidade momentânea de você usufruir do planejamento, da calma e da cautela, e sempre a gente tem os
prós e os pontos não tão positivos, dependendo aí da expectativa de cada um. E a respeito da época, você comentou até na pergunta anterior sobre os juros, até as pessoas ficam, mas será que existe uma época ideal para comprar um imóvel? Tem essa questão mesmo ou isso é um mito? A época ideal é a época que o nosso cliente está pronto para fazer a aquisição. Né? Há sim momentos onde a gente tem uma super oferta de produtos, que talvez a gente tenha um momento de negociações um pouco diferentes, momento onde nós temos aí uma retração de mercado, que a gente consegue, principalmente falando de investidores, excelentes oportunidades de negócio, momentos onde o mercado cresce, o juro cai, você tem uma oferta reduzida e muita gente querendo comprar. Obviamente você acaba pagando um pouco mais pelo imóvel, mas a gente precisa estruturar esse processo para que esse negócio seja, eu não falo nem bom, excelente para o nosso cliente, de acordo com o momento que nós estamos desenhando. Então o momento é o momento que o cliente está preparado e assessorado por um especialista para ajudar ele nessa jornada. E aí assinar o contrato e pronto, tá com o seu imóvel comprado, né, Gustavo? É isso aí, assinar o contrato, estourar champanhe, fazer churrasco e comemorar. E historicamente nós sabemos, principalmente na nossa região oeste do Paraná, o quanto o imóvel tem trazido retornos extremamente interessantes para os nossos clientes, para os clientes do mercado imobiliário, inclusive comparado com outros mercados. Nós costumamos dizer que não tem investimento certo ou errado, né? Existe a renda fixa que entrega, existe a ação que entrega, existe o consórcio que é uma ótima ferramenta, mas se você começa a entender um pouco grandes fortunas e aonde elas foram construídas, eu tenho certeza que grande parte disso veio do mercado imobiliário. Olha só, gente. Então, Gustavo, obrigada novamente por mais essas dicas, explicações. Com certeza vai chegar mais dúvida, eu vou te convidar para você vir aqui novamente no programa, porque esse assunto sempre rende. Inclusive, se as pessoas ficam com um pouquinho de dúvida, quer saber um pouquinho mais, pode acompanhar lá no Instagram também. Legal, podem me adicionar lá nas minhas redes sociais, né? É Gus Mortari, G-U-S Mortari. Tem bastante conteúdo lá no meu Instagram falando principalmente sobre investimento imobiliário, sobre desmistificar essa questão que o investimento imobiliário ele é moroso, que ele não traz retorno. Dúvidas também sobre aquisição, financiamento, tem bastante conteúdo, vocês podem me mandar pergunta lá no direct que a gente está à disposição para responder. Esperamos vocês para um café aí, talvez voltar no retorno, né, e falar bastante sobre o mercado.